Os irmãos estão me ouvindo direitinho? Amém, minha querida. Nós estamos sim ouvindo você direitinho. Eu gostaria de estar lendo um salmo. Eu queria ler Amém. Eu queria ler o Salmo 40, mas aí o Senhor me disse no meu coração, não, é o Salmo 42. Então, eu estarei lendo o Salmo 42, amém? Amém, minha querida. O Salmo 42, queria dizer primeiramente que é um prazer estar aqui com os irmãos, tá? O Salmo 42 diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com ele à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, e com a multidão que festejava. Irmão, só um momentinho, tá? Que eu vou responder o negócio aqui, só um minutinho eu já volto. 1 segundo. Oi, mãe! Espera só um pouquinho que eu tô ocupada agora, mãe, espera. Amém, irmãos? Já voltei. Amém, glória a Deus. Ó, o que o Senhor colocou no meu coração, ele disse assim: o meu povo precisa querer, buscar, ansiar, desejar a minha presença. Então aqui no versículo 1 diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Nós estamos nos últimos dias da igreja na terra. Jesus Cristo está preparando o arrebatamento da igreja. A nossa alma precisa, necessita desejar a Deus mais do que tudo. Nós precisamos estar com a nossa lamparina cheia. Não podemos fazer parte das virgens imprudentes, das virgens tolas, que deixou de buscar a presença do Senhor, deixou de desejar, desejou de ansiar, desejou de, parou de desejar, de querer a presença do Senhor. Por causa da correria da vida, nós começamos a desejar e a ansiar muitas coisas que coloca acima de Deus. Mas nessa tarde, nós precisamos ter sede de Deus. Buscar Deus de manhã, buscar Deus à tarde, buscar Deus à noite, buscar Deus de madrugada, buscar Deus em todo o tempo. Muitas vezes nós não podemos estar de joelho, porque somos mães, tem pais, a gente trabalha, tem as coisas da casa, mas nós podemos estar assim em espírito de oração. Manhã, tarde, noite, madrugada em espírito de oração. Mesmo nós dormindo, nós conseguimos ficar em espírito de oração. Esses tempos atrás eu dormi e acordei com aquela sensação que eu tinha ficado a noite inteira adorando. Eu falei, Senhor, mas eu dormi à noite. O Senhor falou, você dormiu, mas a tua alma, o teu espírito ficou me adorando. Então nós temos que buscar Deus de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ansiar, desejar. Porque hoje as pessoas não estão desejando, ansiando a presença de Deus como deveria. Ou como antigamente. Como eu já disse, por causa das coisas dessa vida, o trabalhar, o ir, o vir, o levantar, muitas vezes nós estamos envolvidos com a obra de Deus por fora, mas não por dentro. Assim como as irmãs Marta e Maria, uma estava aos pés de Jesus e não queria sair de lá por nada. A outra fazendo tudo para Jesus, mas não estava com Jesus. Ela estava fazendo tudo para Jesus, mas não estava com Jesus. E que Jesus respondeu para ela, ó, a que está aqui nos meus pés, ela escolheu a melhor parte e isso não será tirada. Então nós temos que estar aos pés de Jesus. A gente está na casa de Deus e muitas vezes a nossa cabeça está onde? Aí estamos na casa de Deus e muitas vezes a gente está preocupado com o irmão do lado, com o irmão da direita, com a comida, com os afazeres do dia a dia. Estamos preocupados com outras coisas. Mas quando nós chegamos na casa do Senhor, nós chegamos sim cansadas, chegamos sim matando um leão, matando um urso todos os dias. É uma guerra espiritual ferrenha.
Chegamos até cansados, com o nosso corpo dolorido, de tanta guerra espiritual. Mas quando nós chegamos na casa de Deus, vamos fazer como aquelas duas, uma das irmãs ficou aos pés de Jesus. Então nós temos que nos achegar aos pés de Jesus. Quando chegarmos na casa do Senhor, vamos aos pés de Jesus, vamos esquecer os problemas, vamos adorar, vamos louvar, vamos exaltar, vamos bendizer o nome santo do Senhor. Quando nós estivermos na casa do Senhor, vamos aproveitar esse momento. É igual o Senhor tem falado para mim. Falou, Célia, aproveita esse momento para me louvar, para me adorar. Por quê, irmãos? Porque as igrejas vão fechar. As igrejas vão fechar e não vão demorar. E não vai demorar. Vai ter derramamento de sangue de pastor. Os pastores vão ser presos, as igrejas vão fechar. Isso não vai demorar a acontecer. Então vamos aproveitar o momento. Está na casa do Senhor. Está aos pés dele. Buscando o Senhor. Então o Senhor falou para mim, o meu povo precisa me buscar, o meu povo precisa me clamar. E as pessoas não estão preocupadas em buscar Deus. Está dentro da casa de Deus, trabalhando para Deus, mas não estão preocupados em buscar Deus. Então vamos nos entregar, ao Senhor de corpo, alma e espírito. Vamos parar de ficar preocupados com as coisas dessa vida. Vamos nos preocupar em servir a Deus, espírito e verdade. Eu estou dizendo isso, o Senhor está falando para me falar, é porque nós precisamos ouvir, que o Senhor conhece o nosso coração. Então as pessoas estão às vezes a pessoa quer tanto fazer a obra de Deus e esquece de Deus. Quer tanto trabalhar para Deus e esquece de Deus. Nós temos que ter um tempo para Deus. Nós temos que jejuar, orar, passar pelo menos 1 hora na presença de Deus, conversando com Ele a respeito de nós mesmos. E nós não temos isso. 5 minutinhos, 2 minutinhos, Deus, eu estou indo, Deus, eu estou vindo, e não temos comunhão nenhuma com Deus, mas dizemos que estamos trabalhando para Deus, e as nossas lamparinhas vão apagando, e o noivo vai chegar, e as imprudentes vai ficar. Então vamos servir a Deus em espírito e em verdade. Quando estivermos na casa do Senhor, vamos louvar, vamos adorar, vamos bendizer, vamos estar em espírito de oração, vamos nos afastar do pecado, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos nos afastar do pecado. Vamos parar com as mentiras, vamos parar com os enganos, vamos parar com a fofoca, vamos parar com os fuxicos, vamos parar de briga, vamos parar de contenda. Vamos ter o coração limpo. Lá, o grupo do WhatsApp que eu abri, o Senhor falou assim para mim, abra esse grupo e chama o povo à oração. O povo tá com o coração cheio de rancor, o povo tá com o coração cheio de mágoa, o povo tá com o coração cheio de tristeza. A esposa com raiva do marido, o marido com raiva da esposa, o marido não conversa com a esposa não conversa com o marido, depois vai para a igreja louvar e adorar o nome santo do Senhor. Será que Deus recebe louvor? A irmã é uma benção na igreja, mas chega em casa, amaldiçoa os filhos. Deus vai receber esse louvor, essa adoração? Não vai receber, não vai, essa lamparina vai apagando. Então vamos servir a Deus em espírito e em verdade. Chegará o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, e é chegado esse tempo de adorarmos ao Pai em espírito e verdade. O Senhor tem me dito, Célia, muitos vão ser pegos de surpresa. E naquele grande dia, grande vai ser surpresa. Muitas pessoas que você acha que vai estar lá, não vai estar. Muitas pessoas que você acha que não vai estar lá na glória, vai estar. Então, vamos ficar apercebidos. Eu converso muito com o Senhor nos cultos. Fico perguntando coisas para Deus. Até falei isso na outra live. E eu falei, e no meio do culto eu falava, Deus, se hoje a trombeta soasse, quem daqui subiria? Quem daqui está preparado? Quem daqui subiria? E eu sempre converso com Deus, eu estou em comunhão com Deus, e Deus sempre me responde aquilo que eu pergunto. E numa igreja semi-cheia, 3 ou 4 subiria. Devia ter umas 20 pessoas, só 3 e 4 subiria. Nem o pregador subiria. Nem o pregador. Eu falei, Deus, mas por quê? Eles estão em pecados? O Senhor falou, não, porque eu estou preocupado com as coisas dessa vida. E nós temos que ter o coração puro, temos que ter o coração limpo, não devemos ficar magoados nem ressentidos com ninguém. Uma coisa que Deus sempre me disse, nunca julgue, nem condene, nem critique ninguém. Não guarde ressentimento, nem mágoa, perdoe as pessoas. E eu sempre pergunto a mesma coisa no culto. Senhor, se hoje a trombeta soasse, quem subiria? E uma pessoa muito difícil da minha família, uma pessoa difícil, que fala o que quer e magoa e fere a gente mais que uma faca. E naquele dia ela me deixou irritada. Eu falei, Jesus, olha, tá difícil, não deixa essa pessoa conversar comigo mais não.
E eu fui pro culto e fui adorar a Deus. Eu perguntei a mesma coisa para Deus. Falei, Deus, quem hoje subirá se a trombeta soar? Como sempre, nem menos que meia dúzia. E para minha surpresa, nem eu naquele dia subiria. Por quê? Porque eu estava chateada. Porque eu estava chateada com uma pessoa que é difícil lidar com ela. Mas nós não podemos nos chatear, não devemos guardar isso no coração. Devemos abraçar a pessoa, orar por ela, pedir graça, não falar para Deus, não deixa conversar comigo mais não quero conversar com ela mais não. Na palavra de Deus diz, se nós temos algo contra alguém, ou alguém contra nós, que a gente venha se unir com essa pessoa antes que venha a noite e nós seremos encerrados na cadeia. Esses nossos dias quer dizer, se você está chateado com alguém está chateado com você, faça reconciliação com ela logo, antes que o arrebatamento da igreja venha e você fique. Então não vamos ficar chateados. Uma coisa Deus fala sempre para mim, se ela não se chateie com nada e nem com ninguém. Então, irmãos, o que está faltando para nós hoje em dia é mansidão, humildade e tolerância. Nós queremos muito sermos perdoados, queremos muito ser amados, queremos muito ser abraçados. Mas muitas vezes abraçamos pouco, perdoamos pouco, entendemos pouco, temos pouca tolerância, mas nós queremos receber muito e damos bem pouco. Então, essa é a realidade. Nós queremos muito de Deus, damos bem pouquinho para Ele. Nem o culto racional, muitas vezes nós chegamos na igreja e não damos para o Senhor. A gente vai julgar o pastor, vai julgar a roupa da pastora, vai julgar o sapato da irmã se é alto, se é baixo, vai julgar porque ela tá com uma roupa bonita, porque ela quer humilhar as irmãs, porque a roupa dela é bonita, porque a outra é muito simples, que vai com a mesma saia, porque vai com a mesma blusa, porque uma não ora direito, porque a outra não ora direito. A gente vai pro culto e vai pro culto para pecar mais do que peca o dia inteiro, para julgar as pessoas. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos servir a Deus em espírito. O Senhor está falando, viu, irmão? O Senhor está falando com alguém aqui e começa primeiro comigo. Que a palavra está vindo para mim. A palavra está vindo para mim primeiro. Então, Deus está falando conosco. Então, vamos servir a Deus em espírito e verdade, que o Senhor tem falado para mim. Célia, fica preparada, porque o arrebatamento da igreja vai ser logo. Vai ser logo. O Senhor falou para mim, fica preparada. Eu tenho chorado. Eu falo, Deus, me ajuda a ser mais misericordiosa, me ajuda a ser mais perdoadora, porque eu não quero ficar aqui no arrebatamento da igreja. E eu estava chorando muito por mim mesma. E o Senhor disse, bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Deus vai consolar. Deus vai consolar. Você que está chorando, Deus vai te consolar. Você que muitas vezes não suporta o pecado dessa terra, Deus vai te consolar. Fica afastado, fique separado, chore por você mesmo, que Deus vai te honrar, Deus vai te encher do Espírito Santo, você vai ser bênção porque você não suporta o pecado, você não suporta a fofoca, você não suporta as pessoas falando mal de uma das outras, você não quer ficar perto de pessoas assim, e você diz pro Senhor, Senhor, eu não suporto mais isso, eu não suporto essas afrontas, eu não suporto esse pecado perto de mim, eu não suporto esse pecado dentro da igreja. O Senhor diz assim para você, fica na posição que o Senhor teu Deus te colocou, porque Ele vai te honrar, porque a trombeta vão soar, e aqueles que fofocam, aqueles que fuxicam, aqueles que vai na igreja para fazer intriga e confusão, vai ver você ser arrebatada, e vão dizer, por que eu não fui igual a ela? Então fica na posição que Deus te colocou, por que eu não fui igual a ele? Então seja cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da santificação. Nunca julgue, nem condene, nem critique ninguém, nem na sua mente, porque nós podemos ficar por aquilo que nós pensamos. Muita gente não fala, mas a gente pensa, tem a nossa mente suja, pensa mal, julga, condena, e não fala pela boca, mas a mente, Deus lê nossos pensamentos. Esse dia eu estava deitado conversando comigo mesmo, com a minha mente, e o Senhor falou bem alto para mim, eu ouço os teus pensamentos. Então nós vamos ter que dar conta das nossas palavras, até dos nossos pensamentos. Então sirva a Deus em espírito, seus pensamentos, sua alma, seus desejos, e em verdade. Amém, irmãos? Que Deus venha abençoar cada irmão da tarde abençoadérrima. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha irmã. Deus te abençoe, minha irmã Célia. Amém, minha flor. Deus te abençoe também. Amém. E seu Nath Shirley? Amém?